Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o primeiro dia da volta da Champions League. Tivemos jogos muito interessantes e a gente vai falar aqui sobre alguns deles com um foco maior no jogo que eu comentei. A vitória do PSG por 2-0 sobre o Borussia Dortmund. Começou com vitória e uma boa vitória. O novo PSG, o PSG do Mbappé. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre de você deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, falando nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E, claro, se você puder contribuir com o meu trabalho, virar membro do canal do SR. Quer ajudar? Assinatura, ó. Faça a sua assinatura aqui embaixo no Seja Membro ou aqui em cima. Estou gravando esse vídeo logo depois da vitória do PSG por 2-0 sobre o Borussia Dortmund. Jogo no Parque dos Príncipes. Primeira rodada da Champions League, da fase de grupos. E gostei do que eu vi do PSG. O Borussia Dortmund não faz um bom começo de temporada. Acho que o trabalho do Terzic vai ter que evoluir muito, ainda mais depois da perda do Bellingham. E hoje o time do Borussia mostrou muito pouco. Foi até o Parque dos Príncipes para não perder ou para tirar volume de jogo do PSG e tentar numa escapada ou outra. Até teve, no começo do jogo, nos primeiros 25, a chance dessas escapadas e não foi uma boa execução, nem do ADM, nem do Malen, que jogaram os dois como os atacantes, jogadores mais avançados, mas, no geral, o Dortmund fez muito pouco. Diante de um PSG que funcionou bem interessante. Um PSG que jogou na fase ofensiva, quando atacou com 3 zagueiros, Marquinhos, Skriniar e o Lucas Hernandes virando zagueiro, e aí liberando todo mundo do meio para frente. Né? Do meio para frente você tinha o Gart ajudando na saída de bola, e depois Hakimi liberado por um lado, Mbappé pelo outro, o Vitinha circulando em todos os momentos, o Zaïre-Emery aparecendo muito bem por dentro, para mim a grande figura do jogo, e Dembélé chamando o jogo da direita para dentro. E o Kolo Muani, esse talvez o menos destacado, mais apagado do meio para frente. O PSG começa o jogo muito forte, mandando uma bola na trave com o Vitinha logo no começo do jogo, o Mbappé ganhando algumas do Wolf, e um PSG que praticamente não sofreu. O Dortmund foi tentar alguma coisa quando já estava perdendo por 2-0, depois das mexidas do Terzic, especialmente na entrada do Marco Reus. Foi um PSG que fez um bom jogo, mostrando coisas interessantes. Dembélé e Hakimi se entendendo muito bem pelo lado direito. Vitinha e Zaïre-Emery preenchendo o meio-campo e se oferecendo para ser opção de passe, se oferecendo para criar jogada. O Mbappé com uma liberdade total pelo lado esquerdo. E às vezes por ali aparecia o Lucas Hernandes, que não subiu tanto assim, subiu menos. Quando o Lucas Hernandes subia, o Gart afundava para ser uma das 3 opções de zaga. Um PSG com quase 80% de posse de bola, isso é a cara do jogo do Luiz Henrique. Um PSG tendo no meio-campo muita condição de preencher o meio e ter muita posse de bola. Os jogadores, sempre jogadores guardando suas posições dentro do que entende de futebol, o Luiz Henrique, tinha sempre alguém aberto num lado, sempre alguém aberto no outro, e muito volume de jogo, muito volume entre as linhas. Começo de jogo do PSG, os primeiros 25 são muito bons, com algumas chances, e do meio para o fim do primeiro tempo, o PSG não funciona tão bem. Na volta da etapa final, o PSG tem a sua tarefa facilitada por um pênalti, que eu acho que o árbitro espanhol foi muito rigoroso. É uma jogada do Dembélé pelo lado direito, que funciona muito bem, ele rola para o meio, e aí, ao rolar para o meio, a bola, o Mbappé ainda toca nela, a bola bate muito rapidamente na mão do Sully, que a mão estava um pouco aberta, não era muito, também não estava assim, fechada, mas era meio aberta ali, digamos, pela distância que a bola bateu no corpo e foi na mão, eu não marcaria pênalti. O árbitro marcou com muita convicção e o VAR na Europa não tira pênalti assim. O Mbappé pegou para bater, agora não tem dúvida de quem é que bate pênalti no PSG,
bateu bem no canto direito, muito parecido com um dos pênaltis que ele bateu na final da Copa do Mundo, né? Aquela cruzada no canto direito do goleiro, 1-0. E aí o Dortmund teve que sair e um pouco depois o segundo gol, que é uma jogada que começa na esquerda, vem trazendo para a meia, passando pela meia até a direita, e aí você tem um entendimento muito bom entre Vitinha e Hakimi. O Hakimi, em muitos momentos, ele é o ponta pela direita, né? Esse esquema dá liberdade para o Hakimi, e que faz sentido. O Hakimi é muito melhor atacando do que defendendo. Então, e aí o Hakimi, o Vitinha aciona o Hakimi, depois se oferece na área, devolve para o Hakimi dá um drible muito bem feito, se eu não me engano, no Süle, e depois bate de pé direito, meio que de trivela do pé direito para fazer 2-0. E aí o jogo tinha acabado, né? No final ali o Borussia ainda tenta, tem uma boa chance ali numa batida do Reus, que acho que ia para o gol e a bola explode no Füllkrug e sai. Depois o Borussia ainda tenta botar o Füllkrug para uma ligação um pouco mais direta, mas no fim, 2-0 PSG. Esse PSG e o Gonçalo Ramos ainda perde uma chance ainda no final de fazer o 3-0 e depois tem um gol bem anulado por impedimento, o próprio Gonçalo Ramos e terminou 2-0 PSG. Acho que esse PSG tem margem para crescimento. Uma defesa com Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandes. O Ugarte, o uruguaio, volante, pode dar um equilíbrio muito importante para esse time. E esses meias, o Vitinha e o Zaire Emery, que jogou muito hoje, para mim foi o melhor em campo, acho que eles podem ser um complemento muito bom para frente. Tem muita coisa para ajustar, tem muita coisa para melhorar, mas a primeira vitória foi muito interessante. Deixa eu só dar uma pincelada rápida nos outros jogos, que eu vi só melhores momentos. O jogo do Barcelona, como a gente imaginava, um domínio total em cima do Royal Antuérpia, com meia hora já estava 3-0, e mais um jogaço do João Félix. E a gente fala disso, né? O João Félix quis muito ir para o Barcelona. O João Félix baixou o salário dele de 8 milhões de euros. Se você tirar os impostos aí, sei lá, algo em torno de 5 milhões de euros para ganhar 400 mil euros na temporada. Porque ele via no Barcelona a possibilidade do futebol dele desabrochar. E como está jogando bem, aberto, começa, entre aspas, aberto pela esquerda, mas ele não faz esse papel de ponta, porque ele não é um ponta, ele é mais um segundo atacante, e quando ele afunila, ora ele afunila para associar com quem está no meio, e no Barcelona tem muita gente no meio, ora para ir para o gol, ora para dar assistência, jogando muito bem. O Barcelona ganhou por 5-0, e aí o Lewandowski fez gol, Lewandowski perseguindo o gol 100, né? São 92 gols na Champions, Lewandowski perseguindo o gol 100 na Champions. Teve gol do João Félix, teve gol do Gavi, gol do Rafinha e gol do Lewandowski. 5-0 Barcelona, num grupo que a gente sabe que o Barcelona ali vai sobrar nesse grupo, pelo menos a expectativa é essa, ou pelo menos vão sobrar no grupo para a vaga Barcelona e Porto. Porto ganhou do Shakhtar fora de casa por 3-1. Outro destaque, a gente tem que falar do grupo do PSG, o 0-0 do Milan com o Newcastle, e o Milan jogou muito bem, especialmente na primeira uma hora de jogo. Depois acho que deu uma cansada, mas funcionou muito bem, com muito volume de jogo, tendo muitas chances. Rafael Leão chamando o jogo, tendo chances, mas ficou no 0-0 com o Newcastle. O Newcastle, acho que para um jogo de volta de Champions, eu acho que o Newcastle foi ali no limite de você ser entre cauteloso, mas tentar alguma coisa. Poderia ter tentado um pouquinho mais nos últimos 20? Poderia. Mas acho que ele procurou ali não perder no primeiro jogo, depois de muito tempo. Quase ninguém tem experiência de Champions. Então, mas acho que o Milan jogou muito bem, funcionou muito bem. Chukwueze jogando muito bem, Rafael Leão jogando muito bem. O Milan criou várias chances, poderia ter aberto 1 ou 2-0 no primeiro tempo. Teve chance de gol no começo do segundo, e acho que no final ali, quando começou a rodar, alguns jogadores foram trocando, o Milan perdeu um pouco de gás, e aí faltou ao Newcastle talvez um pouco mais de ousadia para ganhar o jogo. O 0-0 ficou bom para o Newcastle, e agora o Milan vai ter que sair para jogar contra o Dortmund na Muralha Amarela, vai ter que sair para recuperar esse empate aí. A próxima rodada o Newcastle recebe o PSG, e o Dortmund recebe o Milan. Queria falar ainda rapidinho sobre o gol de goleiro, né? O gol do Provedel, da Lazio, que empatou o jogo contra o Atlético de Madrid aos 50. O Atlético de Madrid fez 1-0 num chute desviado
no primeiro tempo, reta final do primeiro tempo, e na última bola do jogo, o Provedel, goleiro da Lazio, foi para a área e fez o gol de cabeça para empatar. Nesse grupo, o Feyenoord ganhou por 2-0 do Celtic e lidera o grupo, o campeão holandês. A gente falou ali, eu acho que a Lazio e a Atlético de Madrid passam, mas o Feyenoord era um time que poderia ameaçar qualquer um dos dois. E no outro jogo do grupo, mais cedo, o Leipzig ganhou bem do Young Boys, embora o Young Boys tenha sido melhor que o Leipzig no primeiro tempo. O Leipzig saiu na frente, o primeiro gol da Champions tinha sido do Simakan, mas depois a UEFA acho que deu contra, logo no começo do jogo. Aí o Young Boys empata ainda no primeiro tempo e tem chance de virar, joga mais para virar. Mas aí no segundo tempo a melhor qualidade do Leipzig prevaleceu e o Cesco matou o jogo já na reta final, 3-1 para o Leipzig. E no jogo do campeão da Champions, o Manchester City perdeu várias chances no começo do jogo, toma o gol do Estrela Vermelha na última bola do primeiro tempo, e aí, no segundo tempo, fica aquela sensação de que o Estrela Vermelha acordou o time do City. O City vai para cima e logo no começo do segundo tempo empata numa assistência do Haaland para o Julián Álvares. O Julián Álvares faz 2-0 e depois o Rodri faz 2-0, não, faz 2-1, vira o jogo, e depois o Rodri faz 3-1. Eu não vi o jogo a ponto de analisar, mas pelo que eu conversei com a Giovana aqui, que comentou o jogo, foi muito essa cara ali de faltar um pouquinho de concentração para o City na finalização. No segundo tempo deve ter rolado aquela bronca do Guardiola, e aí o City martelou e fez 3-1, poderia até ter feito mais. E aí nessa primeira rodada, nenhuma grande surpresa, nenhum resultado surpreendente. Quem tinha que vencer, venceu. Fica aí o jogo do Milan, que poderia ter ganho do Newcastle, mas não conseguiu ganhar, ficou no 0-0, um resultado bom para o Newcastle, mas num grupo que vai ser muito embolado. E fica o bom jogo do PSG. Gostei do PSG, não estou dizendo que o PSG vai ganhar a Champions, não tenho bola de cristal para isso, mas acho que é um time que pode evoluir para ser bem competitivo. Vamos esperar aí para ver. Próxima rodada do PSG visita o Newcastle, um jogo bem enrolado, e a gente vai trazer aqui no canal do VSR. Jogos de quarta, a gente vai falar aqui também de vídeos aqui no canal do VSR. Beleza? O que você achou do jogo? Diz aqui nos comentários. Resta o ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo para os seus grupos do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.